Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui com o segundo bloco do primeiro episódio, Conexão Máxima, com essas duas feras aqui, Jéssica e Guilherme, síndicos profissionais aqui de Varginha, sul de Minas, Pouso Alegre, toda a região. Bom, vamos continuar o nosso bate-papo sobre o condomínio e para a gente dar essa sequência, eu quero primeiro pedir à doutora Luciana que faça aqui uma abertura para a gente sobre um tema polêmico. Parece que os tribunais aí têm mudado o entendimento sobre o famoso famigerado Airbnb. Bom, vamos lá. Tema polêmico, Airbnb em condomínios. As últimas decisões dos tribunais, tem aquele ditado, tira casaco, coloca casaco. Tá desse jeito, né? Porque primeiro eles permitiram, agora por último eles proibiram, e agora todas as decisões vão ser suspensas e eles vão tratar o tema para gerar uma decisão que vai vincular o Brasil inteiro. Então, para a gente começar aí esse bate-papo, eu queria saber de vocês, Airbnb é um problema ou uma oportunidade em condomínios? Eu não sei o do Guilherme, eu tenho um condomínio de grande porte, que eu tenho um número grande, significativo de Airbnb. Eu não tenho problemas relacionados a descumprimento de regra, eu não tenho, assim, uma justificativa para falar para você que o condomínio não aceitaria o Airbnb. Lógico que a gente tem alguns condôminos, né, que eles ficam receosos pela rotatividade, às vezes de hóspede, né, ele às vezes não aceita, ele é um pouco relutante, mas eu entendo que a grande maioria hoje está toda voltada para o Airbnb. Porque o Airbnb, às vezes um hóspede, você consegue, ele vai ficar ali 2, 3 dias e ele vai sair. E às vezes uma locação fixa, ela costuma dar muito mais problema do que o hóspede temporário, além de mais lucrativo. Nesse condomínio, eu tenho vários investidores que eles começaram com um apartamento, hoje eles já estão com 3, 4, todos para alocação de Airbnb. Eles, por serem investidores, eles querem que o prédio sempre valoriza mais. Quanto mais a valorização, mais ele ganha com a alocação de Airbnb. Então, é um prédio onde, se você colocar ali para eles uma chamada de capital de melhoria, eles sempre são a favor. E o que não acontece quando a gente cuida de prédios onde a locação é fixa. Normalmente, o locatário ele não se importa. Ele deixa ali o empreendimento, tá alocado mesmo, e ele nunca é a favor da melhoria para o empreendimento. Então, assim, eu não sei como vai ser a decisão, né, sobre a questão do Airbnb daqui para frente. Eu acredito que é um tema muito polêmico. Eu tenho prédios onde eles não votaram, onde eles não optaram por ter alocação de Airbnb. Eu acho que tem que ser um consenso de uma assembleia, a gente não pode simplesmente liberar, tem que ser um consenso de uma assembleia onde a maioria queira aquela alocação. Dentro dela se cria regras e o locatário ele tem que seguir essas regras. Então, quando há consenso do próprio locatário, onde eles têm ali um grupo, onde eles estipulam regras, eles seguem a regra do condomínio, isso não tem problema. Então, eu não tenho problema algum com os apartamentos, os condomínios que eu tenho, que tem alocação de Airbnb. Pelo contrário, eu entendo que eles buscam a valorização do empreendimento, assim como a gente. Eu não quero cuidar do empreendimento que ele se desvaloriza cada vez mais. A gente busca a valorização dele. E é isso que um investidor busca. Quando você tem várias unidades de locação para Airbnb, você é um investidor. Quando você compra um apartamento e você deixa ele ali alugado por mês, mensal, e deixa ali, vamos dizer no ditado popular, a Deus dará, você não é um investidor. Você só tem uma casa ali de aluguel que você vive daquela renda todo mês. É diferente da locação por Airbnb. E você, Guilherme, os moradores, eles costumam entender as regras? Então, eu também, igual a Jéssica falou, eu tenho prédios que tem, eu tenho prédios que não tem, que são proibidos, e tem uma aversão imensa. E eu tenho um prédio que ele é inteiro de Airbnb. São 30 unidades e ele já foi construído, são 30 estúdios, e ele já foi construído 100% para Airbnb. E aí os 30 todos são mobiliados, não tem gás, são tudo elétrico. E assim... Espetacular, né? E problemas não tem problema, né? Não tem gestão de pessoas, não tem problema de briga de vizinho. Não. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Só que o importante mesmo, né, é você ter ali o critério da locação.
E aí, Entendi. e outra coisa que também os proprietários que vão para esse lado, eles também têm que voltar lá atrás, eles têm que ter estrutura. Por Sim. quê? Chegou o hóspede, saiu o hóspede. Quem que é responsável por saber quem entra, quem sai? Quem é responsável para... Porque aí, quando já tem esses imóveis, primeira coisa, você tem que ter um investimento no imóvel para ele ser disso. Para ele ter uma fechadura eletrônica, para aí na hora que você sai, já tem que ir lá e trocar aquela senha. Quem que faz a limpeza? Esse prédio, ele tem até lavanderia. E alguns usam. E aí, como que faz o controle? Então, assim, tem prédios que a gente vê que realmente não tem a estrutura, não tem a cabeça, e às vezes é o pessoal que quer morar, são moradores que querem conhecer, que querem ter o contato. E a outra coisa que a gente vê também nas decisões, que estava acontecendo muito, principalmente em São Paulo, é as compras utilizando todos os aparatos aí do governo, né, os programas sociais, para alugar, para ganhar dinheiro. Isso não pode, né? Então, uma questão que também que a gente vê alguns condomínios nossos que tem Airbnb, eu não sei como que vai começar no sul de Minas, porque agora não pode, né, doutora Luciana? Juridicamente falando, né, qual que é a situação que hoje em dia é a última decisão dos tribunais? Quando o condomínio ele é estritamente residencial, a justiça proibiu a locação por Airbnb, a não ser que isso seja votado em assembleia, mas para modificar a convenção, ou seja, precisaria do quórum de 2/3, né? Essa decisão foi muito criticada, porque muita gente entende que o Airbnb é uma locação, ele não tem cunho comercial, é uma locação como qualquer outra locação, uma locação de curta temporada, ele não seria um comércio, por isso a discussão. Então, para evitar que cada um decida de um jeito, que é o que estava acontecendo, São Paulo decidia de um jeito, Minas decidia de outro, eles decidiram suspender todos os processos que envolvem Airbnb, abriram um tema 1443, e eles vão chamar esse tema para ser discutido. A partir do momento que eles decidirem sobre esse tema, aquela decisão vai ser vinculante. Então, vai decidir se proíbe Airbnb em condomínios residenciais ou se o Airbnb vai ser uma locação como qualquer outra, mas uma locação curta. Sim. Pelo que eu entendi, é uma questão da natureza jurídica. Da natureza jurídica se da você locação. vai entender que aquela locação é um comércio, ou se não, ela tem os fins de locação Exatamente. que caberia dentro de um condomínio residencial. Que caberia dentro de um condomínio residencial. O Airbnb ele chegou com uma amplitude tão grande que ele afetou até um pouco a parte de hotelaria. Sim. Eu acredito que é isso que afetou, porque, exemplo, o que vai acontecer se for proibido o Airbnb? As construtoras vão construir pequenos estúdios e prédios, todos eles voltados direto para locação de temporada. Então, os investidores que hoje estão nesses prédios hoje, que são os maiores, considerados como residencial, eles vão migrar para o investimento, todos no estúdio virado para a locação do Airbnb. E são prédios, eu digo que a gente que é síndico, a gente é apaixonado em prédio. Eu sou apaixonada em prédio, em pessoas. Anda na rua olhando para cima, assim, né? Quando eu fui para Balneário, eu parecia uma criança no playground, olhando aquelas estruturas dos prédios. A gente é apaixonado. E a gente entende que o mercado ele está cada dia crescendo, os mini mercados, lavanderia, todas elas automatizadas justamente para atender aquele público. A gente já foi em prédios onde eles têm farmácia, eles têm padarias lá dentro, eles têm a área comercial dentro do prédio para atender o pessoal de locação. Então a gente entende que existe todo esse tema jurídico justamente por questão da parte de hotelaria, e eu acho que vai ser amplo ainda, porque vai entrar inúmeras questões dentro, mas eu acho que o que vai acontecer, eu acredito que o correto é a liberação em assembleia, porque quem decide o que o prédio quer são os moradores que estão ali. Eles que vão decidir se eles vão querer os investidores ou se eles vão perder aquele investimento que está ali para poder migrar. E essa decisão recente que estava vigorando, né, que se o prédio vai decidir, mas precisa mudar a convenção, a gente sabe que para alterar uma cláusula de convenção, a gente precisa de 2/3, né? Quase 80% do condomínio votando a favor. E a gente sabe também que o nosso quórum em assembleia, né, pessoal, é de 10% muitas vezes. Isso. E o que pega muito dessa discussão, até que na nossa região ainda não tá, mas você pega São Paulo ali muito essas últimas semanas, é a questão também que o ramo da hotelaria, ele tem uma das taxas de juros, eu nem sabia disso, mas é uma das taxas de juros, não, desculpa, de imposto mais altas de todos os ramos. E aí o que tá pegando também da hotelaria tá nisso, porque quem tem Airbnb é igualzinho o Uber.
ele não paga, eles não recolhem esses impostos. Então aí a questão, igual quando apareceu o Uber 99 e outros aplicativos, lembra como foi a briga dos taxistas? Então é uma questão mesmo que o Brasil nova, que outros países já são muito antigas, né? Surgiu lá nos Estados Unidos, o Airbnb, e agora vai ter que olhar também essa questão dos impostos, que é isso que o ramo da hotelaria está pegando, porque eles estão pagando taxas altíssimas, e às vezes aí o Airbnb vem com taxas menores, mas por que a taxa, o aluguel às vezes de um quarto é R$300 em Balneário e o hotel é 900? Porque a taxa de imposto é altíssima, e aí nessas plataformas não está tendo. Tudo está envolvido, né? Tá. Sim, Aí muita envolve coisa. o fisco, envolve o poder público. E o e lobby quando do setor de hotelaria deve estar forte em cima dessa decisão, Sim. né? Aí quando a gente aluga, a gente não tem essa visão. Eu mesmo fiquei pensando, eu fui olhando, eu vi de São Paulo, porque São Paulo também tá uma briga muito grande, aqueles estúdios ali na Oscar Freire, na Paulista, que estão levantando, só que são estúdios populares, né, em moradias de 30 metros, que usam verbas do governo, e aí o que estava acontecendo? Esses investidores colocando filho, colocando primo, colocando funcionários, aí eles vão lá e compram 4, 5, 6, 10 apartamentos daqueles. E aí só que é moradia social. E nenhum tá para moradia social. Todos estão para locação de curta temporada. E aí pegou um dinheiro do governo, da Minha Casa Minha Vida, e tá beneficiando altas pessoas. Quando você pega um imóvel de moradia social, que você adquire ele com subsídio do governo, aí eu acho que não tem o que conversar, né, gente? Uhum. O governo te dá o subsídio para você morar nele, não para você ganhar dinheiro com ele. Eu tenho um processo hoje que está caminhando nesse sentido, né? É um condomínio de Minha Casa Minha Vida. Em primeira instância nós ganhamos, ele não pode fazer Airbnb, mas ele continua fazendo, nós temos multado ele diversas vezes, e o processo tá em segunda instância, tá esperando, aguardando o recurso. Mas aí, a gente precisa entender também que alguns condomínios, eles, de fato, eles precisam do Airbnb. Tem muito investidor que compra o apartamento para isso, né? Sim. E aí, de repente, vem uma decisão dessa do STJ e fala, olha, não, você não vai mais poder fazer o que você se destinou você comprou aquele apartamento para poder fazer isso. E aí? Então, as pessoas estão, de fato, muito enérgicas nesse sentido. Vamos aguardar para ver o que o STJ vai decidir. Eu acredito que ele vai dar uma voltadinha para trás, é o tira casaco, põe casaco, que eu falei no começo. Eu entendo como locação também, porque, exemplo, eu posso alugar por 1 mês ou 2 meses. Sim. É locação de curta temporada, eu também entendo dessa forma, mas eu acho que o entendimento é amplo nessa área, acho que a gente fica aqui, é um tema bacana, de ficar bastante... Sabe o que eu sinto nas assembleias? Que a gente já levou muitas vezes esse tema para as assembleias? Essa resistência de alguns moradores. E aí eu queria o teu conceito sobre isso e depois perguntar qual que é a experiência deles. Os condôminos têm sempre aquela questão de segurança versus direito de propriedade. A segurança ali dentro do guarda-chuva do direito coletivo. Que as pessoas pensam, eu mudei para um condomínio para ter mais segurança, para ter uma portaria com controle de acesso, para identificar todo mundo que entra e que sai. Então, se a locação é por prazo longo, eu conheço meu vizinho, eu sei que ele está entrando e saindo. E aí, as pessoas que defendem o não Airbnb estão muito pautados nessa questão da segurança coletiva. Já quem insiste em fazer o Airbnb está muito pautado no direito de propriedade. Qual que é a visão jurídica, doutora Luciana, de vocês e o que vocês sentem na prática com relação à questão da segurança? Como que a gente equilibra, né? A segurança com o direito de propriedade, porque o direito de propriedade ele está definido na Constituição Federal. Todos temos um direito de propriedade, mas a gente tem que lembrar que o direito de propriedade ele não é absoluto. Então, quando a gente vai ver dentro de um condomínio, a gente está falando ali de uma coletividade. Então, a gente tem o direito de propriedade de uma pessoa, um direito privado, versus o direito de segurança de uma coletividade. Então, como que nós vamos pesar isso e tentar equilibrar? Por isso que muitas vezes, e o Airbnb, por ser uma alocação de curta temporada, ele pode trazer essa insegurança por conta da rotatividade de pessoas, gente que talvez a gente nem conheça, que está entrando ali, e ali é um ambiente familiar, tem famílias morando, crianças, né? Hoje em dia está muito perigoso, tem pedófilo para todo lado. Então,
por isso que talvez esse tema gere tanta polêmica, porque, de fato, numa situação dessa que envolve um direito privado versus um direito coletivo, o coletivo vai prevalecer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu entendo, e aí vocês vão dizer melhor do que eu sobre isso, que tem como a gente conciliar esses dois direitos e equilibrar. De que forma? Criando regras, né? De forma que a segurança não seja prejudicada. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse tema. Vai iniciar primeiro com a estrutura do prédio, que a gente falou, né? Tem prédio que consegue receber e tem prédio que não consegue receber. Um prédio que às vezes você tem ou uma portaria virtual ou uma portaria 24 horas, automaticamente você consegue ali ter essa estrutura, porque, gente, pelo menos em um dos meus, a gente tem um contrato, é um prédio, é um condomínio grande, tem algumas unidades, então, mesmo a pessoa tendo reservado pela plataforma, ele tem um contrato que ele vai chegar e ele preenche. Mas eu que criei, a gente criou e só entra lá dentro com aquele contrato. Então, preenche aquele contrato, a gente pega um formulário cadastral, põe nome e documento de todo mundo e mais o xerox do RG ou da CNH de todo mundo que vai ficar. E se não chegar e não tiver, não entra. Então, aí você tem que começar a criar essas barreiras. Já tem alguns prédios que eles bloqueiam nas áreas comuns. E aí, se você tem esse bloqueio, você vai ter que colocar facial, vai ter que colocar digital, vai ter que ter uma tag. E já tem agora aqueles prédios, às vezes, que não mora ninguém. O prédio não tem ninguém, né, ali para ter aquele controle de quem entra, quem sai. De um prédio de 10 apartamentos, a gente fazer essa locação já é um pouco complicada, porque quem que vai receber, quem que vai sair, quem que vai saber se entrou, como, porque aí às vezes vem uma pessoa, aluga para uma, e aí ele já aparece com 8. Na nossa região ainda é um assunto novo, mas a gente pega Rio e São Paulo, já tem empresas que fazem essa administração, agora já é um novo mercado, né? Já tem administradora de Airbnb, porque aí ele vai estar ali na porta te esperando, ele te recebe, e às vezes tem alguns lugares, igual cidades mais turísticas, que ao longo da sua estadia, ele sabe que você está no apartamento, e ele bate lá para saber se está tudo bem, mas não é para saber se você está bem, é para saber se você reservou para 4 e não tem 8. Ah, legal. Porque eles também, o número de unidades afetam a questão também do preço. Então, assim, já tem muitos lugares bem estruturados. Então, vai começar a vir e aí vai surgindo novas profissões. Porque aí agora já tem que ter a pessoa para fazer a limpeza pós. Então, não é uma faxineira, lógico, é auxiliar de limpeza, mas não é uma faxineira que limpa a casa. É uma faxineira que ela vai dar um tapa ali num ambiente de 20 metros quadrados rapidinho, então ela já tem um preço menor, só que ela ganha na quantidade. Aí já tem agora os administradores dessas reservas, e aí já tem o pessoal da manutenção, já tem o pessoal da lavanderia, porque saiu, tem que... Então, você olha para você ver um bate-papo simples, olha o tanto de oportunidades, né? Sim, na verdade o que ele está falando é assim, entra a camareira, né? Que ela troca a roupa de cama, coloca a roupa de cama, o anfitrião, que é o que recebe. É assim, ó, tudo que é novo, ele causa dúvida e medo. Quando a gente fala sobre segurança, eu estava fazendo um vídeo essa semana sobre tema de segurança no condomínio. O próprio morador, ele viola a segurança dele quando ele abre o portão e fala para o outro atrás dele, você vai entrar? Pode vir. Isso é uma violação de segurança. Isso acontece muito. Muito, o tempo todo. Isso é uma violação de segurança. Falar sobre pessoas e segurança de pessoas é complexo, porque mesmo uma pessoa que mora ali há 1 ano, 2 anos, a gente não sabe o que ele é. Sim. A gente não conhece o status dele nem nada. O condomínio, quando você compra um apartamento, ninguém te pede antecedente criminal. Quando você loca um apartamento, eles não te pedem antecedente criminal. Então, a questão de segurança ela é ampla. Então, o condomínio ele tem que trabalhar em relação a isso. Se é um prédio de investidores, vamos abrir para investidores, vamos colocar câmera, vamos liberar para esse investidor, para ele colocar uma câmera no hall dele ali naquele apartamento, ele vai proteger quem está ali ao redor dele também. Dá um documento para ele assinar sobre a responsabilidade daquelas imagens, ou o próprio condomínio pode ter aquelas imagens, sabe? Então, assim, é ampliar, é criar regras para que eles sigam, e não vedar, porque se você vai vedar o seu prédio de ter isso, o investidor vai sair do seu prédio e vai para outro empreendimento só focado no Airbnb, e o seu prédio vai ficar ali apenas para locação física. Eu tive um problema recentemente com locação
física, onde teve ordem de Você despejo. fala locação por prazo longo. Prazo né? longo, onde teve ordem de despejo, onde o pessoal da torre passou um transtorno violento até essa família sair, e assim, e a gente tentando de tudo, e isso, para eles foi um caso atípico. Era um prédio onde eles nunca tiveram problemas nesse sentido, e pela primeira vez teve. Então, isso é amplitude sobre a parte de segurança. Então, eu acho que tudo que é novo, igual carregador de carro elétrico, que o Guilherme citou, pra gente é novo. Opa, ele se enquadra aqui, porque cada prédio tem uma cultura. Não adianta eu chegar num prédio de pessoas mais idosas, um prédio onde eles são estritamente para isso e querer colocar um Airbnb ali. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então tem que ser o coletivo. Opa, galera, o que vocês acham disso aqui? Vai funcionar? Vai, mas para esse prédio aqui, nós precisamos dessas regras aqui. Que a pessoa quer alocar por Airbnb, vocês vão autorizar, mas que ele tenha um anfitrião na porta para receber o hóspede. Então, ele vai ter que arcar com esse anfitrião. Ele quer receber por temporada, ele quer receber ali por locação, sim. Ele vai ter que arcar com um anfitrião para que receba na estadia e na saída dele, que oriente onde é a vaga dele, que oriente as regras do prédio. Então, assim, você cria regras dentro do seu empreendimento. Isso. É um regimento interno específico para alocação de Airbnb. Então, eu acho que é questão de ampliar a nossa visão em relação a tudo. Porque, além do Airbnb, a gente está aí no mundo moderno. Eu acredito que ainda vai aparecer mais ainda e mais situações que a gente vai ter que readaptar a área condominial. Juridicamente, eu acho que também tá tudo muito novo, né, doutora? Sim. Porque igual eu tive no Rio há pouco tempo, e aí no Rio, eu conversando com outros colegas, aí me surgiu um problema que eu falei assim, nossa, mas eu nunca tinha imaginado. Você pega ali na parte de Ipanema, uns apartamentos gigantes. Então tinha um apartamento de 320 metros quadrados. Aí foi vendido para um investidor, esse investidor da Europa, lá super normal. Aí o que ele me pegou esse apartamento de 320 metros quadrados e fez? Ele transformou em mais 5 apartamentos. Olha só. E aí ele pegou, porque as salas são gigantes, fez um lobby de entrada e pegou esse apartamento de 320 metros quadrados, virou mais 5. E aí é um prédio de 6 apartamentos. E aí tinha um lugar que ia ter 20 pessoas, agora tem dia que passa 100. E aí ele pôs uma pessoa como se fosse uma recepcionista. E aí tá o prédio fazendo todo o trâmite jurídico, já fez multa, já fez tudo que tinha que fazer, mas aí agora tá na justiça e, segundo a síndico que me passou, judicialmente eles estão meio perdidos, porque eles não estão nem conseguindo ir qual margem eles vão, porque aí o prédio agora pegou na convenção e proibiu o Airbnb. Só que o valor da multa que ele recebe, a locação paga. Então ele continua mesmo. Compensa. E ainda tá mais um grande problema de o proprietário nem conhecer. O proprietário mora na Europa, o apartamento é no Rio. Então, assim, ainda tem esse problema desses prédios antigos que a gente não sabe o que vai virar daqui a um tempo. Então, realmente, a legislação vai ter que andar muito. E quem que imaginava que às vezes eu tenho um prédio, a gente pega um apartamento, às vezes em Varginha, lá de 150 metros, que vai imaginar que vai pegar o apartamento e fazer ele virar 4 kitnets. Nossa. Como que nós vamos fazer? Se você pensar, teria como a gente pedir aí uma medida para desfazer isso, porque pela convenção tem que ter aquele número de apartamentos, né? Mas aí envolve direito de propriedade, enfim, envolve muitas coisas. É complexo o tema, né? É complexo. E aí, você tocou num tema muito interessante que como a verticalização e a quantidade de condomínios não era uma realidade, há 60 anos atrás, a gente não tem. Lá no Código Civil, a gente tem 2 capítulos que falam de condomínios edilícios, né? Que é quase nada, né? Para a realidade de hoje. Um capítulo que fala de associações. E a lei é de 64. A lei é de 64, a lei de condomínios é de 64. Então, de fato, existem muitas questões hoje que não existe legislação. E aí a gente vai pela jurisprudência, né? A gente tenta usar uma analogia, enfim. Mas vem aí o novo Código Civil e existem várias propostas. De novo. De novo. E a gente não para de estudar. A gente, quem é síndico, não para. Não Se pode você parar. não procurar saber, quando a gente viaja, às vezes, por que a gente tem que ampliar a nossa equipe? Por que hoje a gente tem uma equipe totalmente estruturada? Eu não posso parar de viajar, porque em Minas a gente não tem nada sobre a área condominial. O polo é São Paulo. Peraí, hein? Dia 24 de julho, Hotel Clés em Pouso Alegre, o evento feito pela Máxima, realização Máxima,
Síndico sem caos. Aí, ó. Estamos trazendo, Aí, estamos ó, trazendo, tá estamos trazendo. trazendo. A gente tem que viajar para estudar. E não é só estudar, é conhecer estruturas. A gente tem hoje um leque, né, a gente criou ali um network gigante de síndicos, tanto eu quanto o Guilherme. Eu falo que hoje, qualquer lugar do Brasil que a gente quiser ir, a gente tem um amigo síndico lá que fala, vem aqui para você conhecer nossos prédios. Quando a gente está lá, a gente também está estudando. Opa, esse aqui é bacana, esse aqui dá para me ver no meu lá. Esse aqui tem aqui, opa, esse aqui dá para a gente agregar lá. Então a gente precisa viajar e a nossa equipe fica aqui trabalhando. Enquanto a gente está lá, eles estão aqui trabalhando com a gente. E o morador precisa entender que, para mim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, mais novidade eu trago para o condomínio dele, mais eu deixo o condomínio dentro da lei, dentro da regularidade, porque quando começou o Airbnb, o que a gente mais ouvia era que isso não pode, isso não pode, isso não tem, isso aqui não dá certo. Vai vir. Aí o próprio síndico falava, não vou levar para a assembleia. Não, você não pode, não cabe a mim. Por quê? Vamos dizer aí para os nossos colegas e por tudo, nosso trabalho já é muito trabalhoso. Então, às vezes, a pessoa ele não quer levar para a Assembleia um assunto, porque para ele, ele vai trazer mais trabalho para ele. Ele não quer trazer mais trabalho para ele, então ele não vai ele não vai assim se esforçar para ele aprovar uma obra de cobertura, ele não vai se esforçar para ele aprovar uma pintura de fachada, porque ele sabe que quando aquela obra começar, ele vai ter um transtorno violento. Só que não é sobre o que eu quero. É sobre o que o prédio precisa. Você está ali para servir o coletivo. Você está ali para servir. Ninguém te obrigou a ser síndico. Nunca você vai chegar num lugar que as pessoas vão falar para você assim, ó, eu fui obrigado, me amarraram e me jogaram lá na frente. Eles não me às vezes, empurraram lá. Eles têm mania de amarrar a gente para não sair. A gente foi amarrado, eu fui jogado lá. Não existe. Você foi eleito, você quis aquilo ali. Então, quando a gente fala que ninguém quer ser síndico, hoje eu e o Guilherme já mudamos. Nosso slogan é, não, a gente quer. Só que para você ser síndico, você tem que estar estruturado, você tem que saber que você está vendendo, você tem que ter uma estrutura para oferecer para o seu cliente. Se você tem vários condomínios, oferece para ele um gestor predial. Eu estou trabalhando, mas eu tenho um gestor, sua obra vai estar ali com o acompanhamento do meu gestor. E foi algo que a gente aprendeu há pouco tempo. Um pouco tempo. E a gente foi aprender isso praticamente em Salvador. Em Salvador. A gente aprendeu que os prédios grandes, eles têm um leque de funcionários completamente diferente do que a gente tem no sul de Minas. Porque E como que a gente vai aprender? A gente nós queremos não, nós somos pioneiros na nossa área. Quando a galera começar a entrar na sindicatura, quando eles tiverem essa visão que a gente está tendo, a gente já vai estar estudando, a gente vai estar lá na frente e para ajudar. Porque a gente puxa a nossa galera, a gente não deixa o síndico desamparado. Tanto que a parte que eu abri da JS Conecta, ela é justamente para a área de assessoria, para a área de curso, para a área voltada todo para o ensino, para dar aquele leque no morador, no síndico morador. A gente não quer excluir o síndico morador. A gente quer trazer ele para o nosso lado, mas que ele entre com conhecimento. A gente quer que não tenha mais Jéssica e Guilherme, que entrou há 5, 6 anos atrás sem saber nada. A gente quer que eles entrem sabendo do peso da profissão, mas que é uma profissão linda. Eu tô hoje com fugindo até um pouquinho do assunto, com uma campanha muito bonita num condomínio de Poços de Caldas, onde a gente está ajudando a Arapo, que é uma ONG, que ela cuida e acolhe famílias que vai fazer tratamento oncológico em Poços de Caldas. E a gente fez o primeiro bingo, agora a gente vai fazer o arraiá, toda a arrecadação vai para essa instituição. O Guilherme já faz isso em Varginha, eu peguei essa ideia dele. Então você é um síndico de condomínio que todo mundo fala assim, eu não quero ser síndico. Olha o peso do trabalho que você faz. Se você faz aquele condomínio autogerenciável, um condomínio com regras, um condomínio onde todo mundo sabe o local que está morando e ainda ajuda de forma coletiva uma ONG, se cada condomínio acolhesse uma ONG, gente, pensa que trabalho social lindo. Isso faz um diferencial muito diferencial grande, até na vida do morador. Eu falo muito isso lá nos treinamentos da Máxima, sabe? Fechando o seu parênteses, porque eu quero fazer uma última perguntinha sobre Airbnb para a gente mudar de tema, mas você tocou num ponto muito relevante. Inclusive, sábado, agora, dia 27 de junho, a gente vai ter treinamento da equipe. E eu falo muito pro pessoal, falei assim, olha, você vem aqui e a tua função é fazer a geração de boletos. Falo pro outro, você vem aqui e a sua função é fazer o fechamento financeiro.
O outro, você vem aqui e a tua função é fazer a folha de pagamento, porque o nosso trabalho é técnico, é burocrático. O que você acha que você faz? Aí todo mundo me olha, sabe? Então, a minha preocupação é explicar a engrenagem, porque eu falo, quando isso tudo funciona, o que a gente faz? A gente impacta a vida das pessoas. É isso que a gente faz. Porque se você é uma administradora séria, transparente, honesta, você está impactando aquele trabalhador suado para ganhar o pão dele no dia a dia, para ir lá e pagar a taxa de condomínio fielmente, né? Isso envolve aquela situação dos orçamentos. Mas, enfim, esse é um assunto que dá-se um episódio inteiro só para a gente falar disso. Só para fechar, Ele impacta a pessoa. a questão do Airbnb, eu queria que vocês respondessem rapidamente qual a sugestão que vocês dariam para o caso prático que eu vou contar para vocês. Em 11 anos de máxima, a gente tem um Airbnb há uns 4 anos para cá, que é uma coisa crescente, né? De uns 4 anos para cá. A gente vem levando para as assembleias. Nós nunca tínhamos presenciado, nós nunca tínhamos nos deparado com a questão da segurança. Até que, há mais ou menos 3 semanas atrás, também, não sei se isso justifica o fato de ter sido em Ubatuba, que é uma cidade litorânea, é uma cidade turística, um pessoal fez a locação de um apartamento num prédio de 24 apartamentos, prédio pequeno, no bairro central de Ubatuba, fizeram a locação via Airbnb. Eles chegaram no domingo, eles saíram na terça, e a locação era até a outra sexta, certo? Eles saíram da casa na terça e ficaram sumidos, não voltaram. Não voltaram, não sei se você ficou sabendo desse caso. Não. Eles não voltavam. E aí, a síndica começou a sentir um mau cheiro no corredor. E aquilo foi aumentando, aumentando. Ela ligou para a proprietária, falou, tá acontecendo alguma coisa aqui, parará. Enfim, para resumir a conversa, a proprietária autorizou que ela entrasse lá. Mesmo as pessoas não tendo lá. Quando ela entrou, eu tenho os vídeos, tenho as fotos, eu recebi tudo isso. Eram 3 jovens, eles deixaram um cachorro preso dentro do apartamento. O cachorro fez cocô pro apartamento inteiro, e aí ele ia pisando no próprio excremento dele, ia andando. Eles deixaram bebidas, garrafas vazias, indícios de droga, que o famoso pino, esparramado para todo o carro, para todo o apartamento. Mas assim, era um caos. As imagens que eu vi eram realmente impactantes, sabe? O cachorro. Aí, quando eles chegaram, a proprietária ligou, eles chegaram, a síndica atrás, filmando, o que é isso? O que vocês fizeram? Eles jogaram o cachorro dentro de um cobertor, embrulharam o cachorro no cobertor e saíram sem falar nada, jogaram no carro e foram embora. E levaram a chave do portão da garagem e do apartamento. O apartamento inteiro revirado, um caos mesmo, de sujeira de bebida, de fezes de animal, um caos. E essa síndica me ligou 1h da manhã, desesperada. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Enfim, eu orientei ela, né, a chamar a polícia, a fazer um boletim de ocorrência, na verdade a proprietária, porque em relação à área comum do prédio não tinha acontecido nada. E ela estava com medo, porque ela concluiu que eram pessoas de má índole, o famoso nóia, né? E ela ficou com muito medo. Eu falei, olha, se você for fazer um boletim de ocorrência em relação ao prédio, o que você vai alegar? Porque em relação ao prédio eles só entraram e saíram. E eu fiquei até com dúvidas jurídicas sobre esse caso. E aí eu falei, bom, pede para a proprietária fazer um boletim de ocorrência, né? E ela tem o seguro do Airbnb também, né? Que tem essa plataforma tem um seguro que ressarce os danos e tudo mais. E aí essa síndica ficou apavorada e falou que vai levar para uma assembleia de todo jeito, que não vai mais permitir Airbnb. Veja, é o primeiro e único caso que nós tivemos. Então eu queria que vocês dois pudessem passar para a gente alguma regrinha prática, alguma regra de segurança, alguma coisa. É um prédio simples, comum, como eu disse, de 24 apartamentos, que vocês achem que poderia ter inibido ou pelo menos dificultado um pouco essa ação. Na verdade, pra gente, eu acho que tanto pra mim quanto o Guilherme, isso aí é resolução de problemas. E pra mim, é um problema. Eu entendo que para ela, às vezes, naquele momento, ela ficou apavorada, mas pra gente é um problema mais. É problema comum. Eu já tive esse problema com o morador, tá? De morador deixar o cachorro dentro do apartamento e o cachorro e ser 2, 3 mais cachorros lá dentro e todos eles fazerem as necessidades dele dentro do apartamento e o hall ficar um cheiro horroroso. Isso morador, proprietário,
tá? Da gente ter que notificá-lo para que ele fizesse a limpeza. Inclusive, ele utilizava o elevador do prédio e o cachorro dele descia naquele mau cheiro terrível que ninguém aguentava. Então, assim, primeiro passo, se ela se sentiu insegura e ela contatou a proprietária, ela deveria trocar as chaves de todo mundo, fazer a troca do miolo, Isso foi feito. trocar as chaves de todo mundo, tudo por conta da proprietária, tá? Proprietária arca, tá? Com a responsabilidade, além dela trocar as chaves, ela faz as cópias de todo mundo, coloca lá por violação de segurança, porque ele levou a chave embora. Isso é uma violação de segurança, ele não devolveu. Então, ela troca o miolo, troca a chave dos outros 24 por conta da proprietária. Pede autorização do proprietário, como ela não mora lá, não sei se mora, né, ou não essa proprietária, pede alguém para fazer a limpeza urgente, boletim de ocorrência, aplica uma multa nesse usuário do Airbnb. Por quê? Má conduta. É o que o prédio pode fazer em relação a isso. Existe inúmeras questões em relação ao que aconteceu com ela. É porque, às vezes, acontece da pessoa, ela apavorar, né, no momento, a gente tem que ter calma, porque eu já tive problemas onde a caixa d'água estourou, onde faltou água no final do ano. A gente tem que ter o psicológico certo, porque você vai ter ali inúmeras pessoas apavoradas ao seu redor. Você tem que ser o sensato para você conseguir resolver. Então, assim, eu não acho um caso perigoso que ela viu, e ela daria inúmeros. Ela poderia sim chamar a polícia para eles em relação ao abandono de incapaz, porque o cachorro estava abandonado lá dentro. Maus tratos. Maus tratos. Ela poderia sim pegar os dados eles levaram o cachorro embora. Não, mas ela pode pegar os dados. Ela poderia, a hora que ela abriu, ela já poderia ter chamado a polícia, e ela pode também pegar os dados deles com o Airbnb, que eles fornecem a lista de hóspede, e abrir contra eles uma denúncia por maus tratos, enviando tudo que ela tem. Então, ela pode sim lesá-los em relação a isso. E na causa animal, se ela faz essa denúncia, eles estão... Ele tem um problema gigante. Eu não deixaria eles levar o cachorro. Eu tinha posto o cachorro em outro lugar, tinha chamado a polícia. Gente, eu tô preocupada com esse cachorro. Será que ele continua aqui? E aí Não sei, porque o cachorro saiu em silêncio, embrulhado nesse cobertor. O cachorro, ela deveria... Cabe uma denúncia. Isso cabe uma denúncia e cabe sim, porque ela tem todos os dados. O Airbnb tem todos os dados. Nome, RG, CPF, tudinho dessa galera. Mas aí depende muito, Jéssica, porque a gente tem que ir na estrutura da cidade. Eu não sei como que o Ubatuba tá nessa questão. Porque se a proprietária não acompanha quantas pessoas locam e como tá, ela às vezes não tem. Às vezes foi locado para 2 pessoas, tinham 6. Não, mas aí ela aloca no responsável. Uma coisa que a gente poderia fazer para evitar é que quando a gente já faz isso, né, em parceria aqui, quando são condomínios da Máxima, que autorizam o Airbnb, independente de encaminhar essa documentação para a plataforma, a gente pede a documentação de todos os hóspedes também. E aí a gente pode fazer uma busca desses hóspedes, né? A gente não pode pedir antecedentes criminais, mas a gente pode fazer uma busca nos tribunais. Mas às vezes para o prédio mesmo é que criar aquele cadastro que a gente já fez. Ter às vezes ela fazer um contrato à parte, chegou, provavelmente esse prédio tem porteiro, porque o Ubatuba todos têm porteiro. Não tem. Então, primeiro que não, tem um zelador que mora lá. Então, o zelador poderia fazer isso, preencher esse formulário de quem tá morando, ter aquela ficha que vocês têm, ele só recebe a ficha, entrega para ele. E se ele não quiser trabalhar com papel, porque hoje em dia já nem todos os lugares querem ter papel, tira foto de todo mundo. Porque se você chega, se você chega num prédio, a pessoa só te dá a chave, você sobe. Ou se você chega em um prédio, você faz, porque aí não é um hotel. Então, se você chega, você tem alguém que te recebe, você vai preencher um documento, você vai deixar seus documentos, e eu ainda vou tirar a foto do seu documento. Aí só tem que, a doutora Luciana, outro assunto, ela fala da LGPD depois com outro tinto, aí ela vai fazer. Mas ter isso ali guardado, porque pensa, se você chega num lugar que te dá a chave, tchau, e se você chega num lugar e que eu deixei a foto do meu documento, eu vou falar, pera, dependendo, você ainda faz até a foto do cachorro, e aí? Não, peraí, o negócio aqui já eles fizeram, né? Não fez nada. Não sabia quem morava, não sabia quem estava dentro do prédio. Aí, nesse caso, e por isso que eu perguntei qual que seria a dica que vocês teriam para dar para criar esse... Vocês, pelo que vocês estão colocando, vocês têm processos para o Airbnb. Sim. Então, a pessoa não chega simplesmente e entra. Não. Ela tem que passar pelo processo da gestão do prédio antes. Uhum. Nesse caso, era direto proprietário e o locatário. O prédio não tinha nenhum processo. Uhum. O proprietário fornecia o código de acesso, o controle, o locatário entrava, depois saía e o prédio não tinha conhecimento, igual como você disse.
com certeza há uma grande diferença entre você entrar e sair de um lugar onde ninguém te barrou, de você entrar e sair de um lugar onde pediram seus documentos, pediram seus dados, tiraram foto, né? E fizeram tudo isso. Exatamente. Ele tem que ter. Assim, eu acredito que com essa decisão que está agora e esse questionamento na justiça sobre o Airbnb, vai se criar ainda mais profissões. O anfitrião é um. Sim. Colocar a obrigatoriedade do anfitrião, que ele receba, que ele seja responsável pelo aquele hóspede. Então, tem que ter um anfitrião. Isso aí cria uma responsabilidade nova. Empresas que vão ter o anfitrião, que vão ter a camareira, que vai levar as coisas para a lavanderia. Eu acho que, assim, existe na área condominial, a gente tem uma profissão aí que a gente não tem tédio. Não tem tédio. Não tem rotina Não, quase, né? cada dia um assunto novo e Cada dia é um B.O. amplo. Só que eu não consigo responsabilizar apenas o hóspede de Airbnb. Às vezes, por essa facilidade que eles tiveram, eles fizeram tudo isso aí. Mas e a responsabilidade em cima deles? Tem que sim, até a plataforma aplicar uma multa em cima desse hóspede, ou a pessoa, antes dela alocar, ela olhar a avaliação do hóspede também. Mas quem loca, se ela se ela reportou isso, o hóspede ele é banido. Ele é banido do Airbnb. Tem essa questão de tempo. Só que aí, às vezes, também, aí você falou que ela quer bloquear. Mas aí a gente vai na estrutura da cidade. Às vezes até esse prédio é um pouco diferente. Mas quem de Ubatuba tem um apartamento mora em Ubatuba? Você pega 15, 24... Ninguém. Ninguém. Praticamente E ninguém. aí ela bloqueia, o que vai virar Esse prédio de 24 apartamentos, só 2 pessoas são moram em Ubatuba. E daí os outros 22... São Paulo, São José, Taubaté, tudo fora. E esse prejuízo, ele também é do dono, do locatário, né? Porque aí, exemplo, ela teve prejuízo com as chaves, ela vai ter que delegar alguém para limpar, ela vai ter que, às vezes, danificou algum móvel, ela vai ter que repor aquele móvel, que para ela alocar, ela não pode deixar nada danificado lá. Então, assim, ela tem. Então, a gente tem que acolher eles também. Peraí, vamos te ajudar, mas isso aqui, ó, se danificou o prédio, violação de segurança. Ó, pessoal, tivemos um problema aqui com o Airbnb, mas é um problema que poderia ter com qualquer outro. É o que eu falei para você, eu já tive com proprietários, entendeu? Porque eles não têm, às vezes, o senso. Então, a gente tem que mostrar para eles, ó, a gente teve esse problema aqui, a gente resolveu. Eu já apliquei várias multas no hóspede de Airbnb, eu apliquei direto no anfitrião, por conta de infração ao regimento interno. O regimento interno também serve para o hóspede que está ali. Pegando esse gancho do que você tá falando aí, até porque a gente está chegando na reta final aqui do nosso segundo episódio, ficaram 2 temas para trás, é muito assunto de condomínio, acho que vocês vão ter que voltar aqui em breve, mas sobre Airbnb, para a gente encerrar e ir para um bate-bola aqui das perguntas finais. Dentro disso que você está falando, né, como que você explica as regras que vocês estão colocando para o Airbnb, para os moradores, sem gerar conflito? Eu mesma criei uma arte, seja bem-vindo ao condomínio, aí lá eu tenho no Estância das Águas, seja bem-vindo à Estância das Águas, aí tem os tópicos, regimento interno, como funciona, mercadinho, e o próprio anfitrião, ele coloca dentro do apartamento, às vezes eu também criei um QR Code para o regimento interno, para ele, só que ele tem total discernimento que se o hóspede dele infringir uma regra do regimento interno, não existe notificação e advertência, é multa direto. Então, ele sabe que ele vai ter que arcar. Só que o que eu tive que adaptar? Que a multa seja rápida. Por quê? Para que ele consiga mandar para a plataforma. Efeito, né? Para que ele consiga. Senão ele não recebe. Ele não consegue receber da plataforma. Porque normalmente a gente aplica uma multa no morador, o morador tem o tempo de recurso, o morador tem todo o tempo dele, exemplo, que ele recorra àquela multa. A gente também faz uma análise detalhada do Airbnb. Quando há denúncia, a gente já faz a investigação, já pede, consegue gravar para mim? Vamos puxar a câmera. A gente já tem que ter um trabalho mais ágil. E aí eu consigo fazer essa notificação de multa e já mandar para o anfitrião. E às vezes o hóspede ainda está ali e ele já recebe essa multa que ele teve uma infração ao regimento interno. E na plataforma, quem loca, ele tem, depois que você sai, ele tem 7 dias. Para ele poder enviar, para ele poder receber essa multa. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa que está lá usando o Airbnb comete uma infração e recebe uma multa, o locador, ele recebe essa multa, ele manda para o Airbnb. Porque as regras do Airbnb já tem. Ele coloca na plataforma do Airbnb as regras do local. Entendi. Não funciona a mesma coisa de você quebrar essa TV. Se você quebra, quem alugou para você, ele manda e a pessoa vai ressarcir. Aí o condomínio é a mesma coisa. Se eu levei uma multa por eu estar lá e ser do regimento, o proprietário manda essa multa pro
para a plataforma. E a plataforma pega e ela já puxa Repassa. aquilo ali no seu cartão de crédito. Só que a gente, se ele vai receber ou não da plataforma essa multa, isso aí já é uma Não é problema do dele. Ainda não é problema do condomínio. O condomínio vai receber do O proprietário. Só que condomínio as- vai receber do proprietário essa multa. E Só assim, que às vezes você deixar muito tempo. Porque às vezes a gente pega e o zelador Agilidade. puxa, e aí o zelador puxou, e você faz a multa, e se é um apartamento de Airbnb, a nunca locação vai- de um dia, às Não, vezes, e né? nunca vai encontrar o proprietário, porque o Sim. proprietário às vezes não vai. Então aí a gente já tem que ter esse esquema já Anfitrião. de já ter essa questão de encaminhar a multa. Aí às vezes, pelo menos no meu caso, eu já mando pelo WhatsApp, porque a pessoa já sabe o WhatsApp, que aí ela já pega aquela foto ali mesmo e ela já encaminha Já pra encaminha, plataforma. entendi. Então, para resumir aqui, eu acho que a dica de ouro aqui, nossa, que vocês passaram para a gente aqui, é ter as regras estabelecidas, Seguir o processo. ter essas regras divulgadas, né? E ter essa agilidade na hora de aplicar as regras. Seria esse o processo. E ter o contato com o proprietário, porque a gente não tem que replicar essas regras muito no condomínio. Essas regras, elas têm que estar replicadas dentro da unidade. Sim. Porque aí a gente pega o nicho do hotel. O hotel, quando você chega, não tá lá a plaquinha, como que liga na portaria, se você pega alguma coisa do frigobar, você vai pagar. Aí quem aluga tem que ter essa estrutura também, de ter o QR Code, ou ter no meu eles têm o regulamento, então deixa lá em cima da mesa da cozinha, e aí a pessoa saber o que pode, o que não pode no condomínio. Ele tem que Então saber. tem que ter quem aluga na plataforma, ele tem que ter um contato muito grande, tanto com o porteiro, tanto com o zelador, tanto com o síndico. Às vezes com a administradora se perde um pouco que não estão ali, porque a plataforma ela ajuda o proprietário. Só que aí tem que ter essa interligação, porque você mandar a multa depois de um mês, não Você tem não vai problema. receber. Não, vai receber do proprietário. Uhum. Só que aí quem estava hospedado não vai ser Punido. pela plataforma. Porque tanto você aluga quanto você hospeda, você tem avaliação. Então, aquela avaliação é o raio-x, porque quando tem, igual esse pessoal de Ubatuba, se ela passou tudo certinho, ou eles vão ser banidos, ou vai caindo. E hoje em dia, em muitas cidades, eles já olham a sua estrelinha. Avaliação, É, porque a gente é avaliado, né? A gente, como locatário, eu já fiz várias locações, a gente recebe a avaliação do Sim. anfitrião. Aí, se você tem uma avaliação baixa, Você não consegue Já não colocar. autoriza, não né? autoriza. Aí, Verdade. principalmente quando você pega cidades, igual eu falei, Rio, São Paulo, que já tem essas empresas que cuidam. E agora já tem empresas nível nacional. A Housey, ela o Brasil inteiro. É uma empresa que abriu só para isso. Só que o condomínio ele tem que ter um leque ali. Eu tenho na portaria quem é o proprietário e quem é o responsável. Por quê? O proprietário ele é uma coisa, o responsável pela locação ele é outra coisa. Então eu só contato o proprietário se o responsável não me respondeu. Então a portaria ela tem ali na mão dela. Se for meia-noite, aquele hóspede estiver fervendo de fazer barulho, ele liga o porteiro meia-noite para aquele responsável que está ali. Ó, seus hóspedes estão fazendo barulho. Já gerou a multa. Vou te pedir para que você entre em contato com eles e peça para eles reduzir, caso não tenha interfone ou coisa do tipo, porque o porteiro também é interfone. Só que é mais importante ainda é os locatários de Airbnb, eles terem noção que vai ser aplicado multa direto. Que aí ou ele recebe ou ele vai ter esse prejuízo que ele tem que orientar o hóspede dele e o morador não pode ser lesado por uma noite sem dormir. Olha. E é interessante, só te cortando aqui, é interessante você dizer essa questão de aplicar a multa imediatamente. Eu recebo muitas dúvidas de síndicos nesse sentido. Qual prazo eu tenho para aplicar a multa? Não existe um prazo, a não ser que você estabeleça um prazo no seu regulamento, mas se o seu regulamento não diz nada, até quando eu posso aplicar a multa? Eu acho que a pergunta não é essa. A questão é entender que a multa ela tem um caráter educativo. Então, se você demorar muito para aplicar essa multa, ela perde esse caráter educativo e ela vira uma forma de arrecadação. E não é essa a intenção da multa, né? Mas pasmem, já teve síndico que me ligou querendo aplicar uma multa de uma situação que ocorreu há 6 meses. Nossa. Então, não tem como, sabe? Ah, mas meu regulamento não diz nada, eu posso aplicar a multa. Não pode, já era, já Eu passou. já entendo isso aí como conflito de interesse. Às vezes o morador fez uma raiva nele, Exatamente. mas aí já foge do que é. Exatamente. Aí ele é o lembrou correto. mas peraí. Até fazendo uma analogia com o próprio direito trabalhista, quando a gente tem que fazer uma advertência por justa causa, se me corrija se eu estiver errada, a lei entende que depois de 7 dias não tem esse prazo para o condomínio, mas que perdeu o efeito
educativo. Exatamente. A própria Justiça do Trabalho tem esse entendimento. Uhum. Bom, para a gente chegar aqui no nosso bate-bola aqui dos finalmente, pelo que eu estou entendendo, o condomínio funciona como um avião, né? O síndico é o comandante, a administradora é a torre de controle ali, e o jurídico é quem cuida para que não tenha nenhuma turbulência legal no meio do caminho, tô correto? E é uma parceria que tem que funcionar, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem, exatamente. A maioria das vezes a gente não concorda, né? Do jurídico, o jurídico fala, não pode, nós não pode, A gente não, quer. mas peraí, não, Não, mas não é assim. vai, não, mas peraí, não tem como, não tem como. Não, E mas assim, tem sim, peraí, se fizer assim. É por isso que eu falei, a gente não trabalha pra gente. Você está cuidando ali de famílias. Então, o que eu quero, eu tenho que guardar para mim e aplicar dentro da minha casa. Agora, que o condomínio quer e o que eu vou fazer para os moradores é outra coisa completamente diferente. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento, porque às vezes você vai entrar num condomínio onde a cultura dele é totalmente diferente. Então, tudo que eu aprendi até agora, eu vou ter que reaprender aqui dentro. Peraí. Então, o que eu usei lá fora, aqui dentro, eu estou aprendendo. Para a gente também é área de aprendizado. Pode E completar. às vezes também a questão com o jurídico que a gente desentende, né? Quer dizer, desentende não. A gente tema um pouquinho com os advogados, é porque às vezes é a questão também do nosso dia a dia. Porque até com a própria administradora, o dia a dia nosso de síndico, o que a administradora vê o condomínio e o que o jurídico está ali pautado é muito diferente da nossa realidade. Porque a administradora está lá, tá dentro do escritório e ela está fazendo aquele planejamento dela. E o advogado, às vezes, não conhece o condomínio e ele não está entendendo a realidade, por que a gente está daquele jeito, por que a gente precisa. Porque atrás da gente, a gente tem 300 condôminos. E a gente está no campo de batalha, na verdade. Na verdade, a gente está ali no campo de batalha. A gente está precisando do escudo, e o escudo no Código Civil, Jéssica, não pode. Eu falo, meu Deus. E assim, é complicado, mas é aprendizado, não tem como, é dia a dia. Gente, eu vou fazer um bate-bola rapidinho com vocês aqui, de complete a frase, certo? Acho que você pode fazer um para cada, mas assim, com no máximo 3, 4 palavras para não É porque o entender. nosso tempo tá fechando aqui. Então eu vou começar com o Guilherme e a gente vai nesse ping-pong aí. Um bom síndico nunca... Deixa uma manutenção, não perde o prazo de garantia de uma construtora. Boa. O morador exemplar sempre... Segue a regra do regimento interno. Isso aí. O maior erro de um condomínio é... Achar que o síndico é culpado por tudo. O conselho mais importante para um síndico iniciante é... O conselho participativo. É o que Não, entende. O Não, você conselho entendeu. mais Um importante. conselho de aconselhar. Tá? pro Um síndico conselho mais iniciante. importante para um síndico iniciante. Entenda o condomínio que você acabou de ser eleito. Eu queria completar. Sim. Estude. Isso. Boa. Bem, A decisão mais difícil que você já tomou foi... Entrar com processo contra um condômino que me persegue há 3 anos. Nós vamos falar de stalk no Falar próximo sobre stalk. episódio. A situação engraçada que já te aconteceu. Eu já fui processada por um chuveiro. Me explica melhor isso. Eu tive que ir no fórum com o chuveiro. Eu fui no fórum com o chuveiro. O condomínio recebeu um processo, teve um problema, não sei se eu posso falar isso, né? A gente recebeu um processo onde o morador perdeu, o chuveiro dele foi queimado, e ele falou que foi sobre a individualização da água do condomínio, que afetou e queimou o chuveiro dele. E aí houve um desentendimento por parte dele, por parte nossa, a gente comprou o chuveiro para poder fazer a instalação, só que ele não quis o chuveiro, ele disse que eu demorei muito, foi 3 dias para poder comprar o chuveiro para ele, mas não foi responsabilidade nossa da queima, nem da individualização da água, mas ainda assim a gente não queria conflito. Mas aí ele, como toda pessoa, processou e eu tive que ir pro fórum com o chuveiro na mão. E ele Olha. ficou com o chuveiro? Não. O que você fez? Depois o chuveiro ficou lá no condomínio um bom tempo. Depois a gente colocou no bingo para arrecadação. A gente bingou o chuveiro. Condomínio, vida de condomínio. Vamos lá. O condomínio do futuro será... Autogerenciável. E a última, se pudesse mudar uma única coisa nos condomínios brasileiros, qual seria? Nossa. Eu acho que seria o entendimento do que é um síndico profissional. Boa.
É Ótimo. diferente, existe bons e ruins profissionais, você tem que entender e saber avaliar. Por que que o médico, você escolhe um bom médico para cuidar da sua saúde e da sua casa, da sua residência, você não avalia o síndico que você está contratando, você vai pelo preço. Eu sempre falo isso quando a questão é administradora. Como que você vai escolher a administradora mais barata para administrar o seu empreendimento? Quer dizer, aqui a gente faz uma dobradinha, né? Síndico e administradora. Então você vai e contrata o que tem de mais barato no mercado para gerir muitas vezes o teu principal patrimônio. Né? Qual é a capacitação, qual é a qualidade, qual é a responsabilidade que essas pessoas terão. Porque, gente, a gente vive de remuneração, né? A gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver, para pagar boleto. Então, quando a gente tem um serviço que a gente se empenha para trazer o melhor serviço, isso nos custa. Né? Igual vocês acabaram de falar, que vocês têm back-office, têm suporte, pessoas por trás para poder que vocês estejam à frente do condomínio. Hoje, a Máxima é uma empresa que tem 10 setores, né? A gente tem os nossos diferenciais, como vocês disseram aqui, sobre o financeiro, a gestão financeira, né, de perto. Isso tudo custa. Então, para um condomínio ter uma excelência de administração, ele não pode ir no mais barato. Vocês concordam comigo? Concordo. Às vezes não é nem mais barato, às vezes o preço é exatamente quase a mesma coisa, mas por conflito. Ah, mas esse aqui não dá certo. Às vezes um conflito interno. Avalie. Entendeu? Você não precisa fazer nada rápido, avalie. Eu não sou de acordo com as assembleias onde o síndico se apresenta ali na hora só. Você tem 10 minutos para você votar na pessoa que vai cuidar do seu condomínio 1 ano, 2 anos. Eu sou contra isso. Mas eu aprendi a ser contra depois da bagagem que eu tenho. Mas e até completando, eu passei por uma assembleia agora de pouco, você acompanhou comigo, foi totalmente diferente. Teve toda uma pesquisa de currículo, depois a gente foi um dia, a gente brincou que era pré-assembleia, que fiquei lá 2 horas com todos os moradores, tirando dúvidas. E aí depois a gente foi até o inverso, né? Porque aí a gente foi para a assembleia de eleição de síndico, a assembleia durou 15 minutos. Né? Foi a assembleia mais rápida que eu já fiz na minha vida. Foi mesmo. Porque teve esse processo, né? É bacana. O condomínio pediu que vocês encaminhassem os currículos e um vídeo se apresentando. Depois eles marcaram uma reunião informal com vocês. Ali eles fizeram perguntas, debateram, tiraram dúvidas. Quando chegou no dia da assembleia, a pergunta... alguém tem pergunta aqui para os síndicos? Todo mundo... E foi a assembleia, de fato, meu recorde, teve 15 minutos de assembleia. E se a gente pegar o fora, né, Jéssica, pelo que a gente tá vendo, principalmente em alto padrão, agora já é o contrário. Os síndicos mandam, abre-se a vaga, porque já sabe que alto padrão não, é raríssimo um síndico morador, então é aberta a vaga, e a vaga é divulgada. Aí vocês mandam o currículo, depois do currículo, o conselho, primeiro esse é o conselho que contrata o síndico. E aí o conselho faz ali 3, 4 entrevistas, e aí o conselho faz a contratação da empresa, do CNPJ, e aí só chega na assembleia para apresentar o novo gestor do condomínio. Então agora está mudando muito a cabeça, principalmente que aqui no sul de Minas nós somos pioneiros que venham para cá também ainda, isso. Mas está tendo essa pesquisa, porque às vezes a gente estava até conversando, a gente viu uma aula há poucos dias, de falar que bons profissionais estão saindo e péssimos profissionais estão ficando. Porque porque às vezes não vê a didática, acha que... A valorização, né? E principalmente a Jéssica gosta, eu não sou muito chegado, mas na implantação, porque síndico de implantação ela apanha demais. Ele sofre, porque a gente... Tem que criar toda uma cultura inicial, né? E aí normalmente, até a Iris eu acho que vai ter que ser melhor que nós dois para falar, mas síndico de implantação é raro quando ele é reeleito. Porque cria uma barreira, tanto com o jurídico, tanto com o administrador, tanto com os prestadores, tanto com os funcionários, porque você tem que fazer o negócio rodar. E você pegar um prédio e o prédio rodar é muito difícil, você aí já começa também outra coisa que a gente tá vendo lá fora. As construtoras estão chamando os síndicos agora 6 meses antes. Quando faz a convenção, não é um jurídico que faz convenção mais. É junto com o síndico. Tem prédio, você pega igual aquele de Balneário, aquele do Ayrton Senna que vai ser lançado agora, o prédio começou a construção, o primeiro síndico já foi eleito.
O síndico já está acompanhando a construção. Teria que ser o correto. O que eu sinto na prática, na experiência nossa, a gente já tem aí um know-how muito grande de implantações. Primeiro que aqui na nossa região, a gente está falando, essa situação é uma realidade de cidades maiores, por enquanto, né? Mas o que a gente percebe? É que muitas vezes a construtora, ela não quer criar esse vínculo desde o início com o síndico, porque ela quer, às vezes, muitas vezes, não falo isso de todas, mas eu sei que isso acontece, ela quer maquiar os problemas construtivos que ela tem. Né? Então, quando um síndico começa a acompanhar de perto, principalmente se ele está assessorado por um engenheiro, muitas vezes isso é uma pedra no sapato da construtora. Mas há outras construtoras com compliance, com uma outra visão, que já tem o pensamento contrário. Eu estou fazendo desde já o meu pós-venda. Eu estou fazendo desde já a experiência do meu cliente lá na ponta. Sim. E isso vai realmente de empresa para empresa. E o alto luxo, ele não importa de pagar. Não. Ele não quer ter dor de cabeça. Então, quando você tem esses tipos de empreendimentos, eles querem pegar o prédio para não ter dor de cabeça pegou o prédio, passou 2 meses, está acabando a água, está acabando a luz. Bom, gente, a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais. Eu quero agradecer a Jéssica, agradecer ao Guilherme para o nosso segundo episódio aqui, né? Na verdade, nós estamos na primeira gravação do Conexão Máxima. E eu vou fazer uma perguntinha para vocês responderem em uma palavra. E depois eu quero que vocês deixem aí os seus agradecimentos, seus arrobas, o pessoal de casa que está nos acompanhando aí, poder contatá-los, achá-los aí. Sigam a Máxima também, Máxima Administradora. Me sigam, iris.bueno@máxima. Mas vamos lá, já que a gente está nessa conexão, qual a principal conexão que um bom condomínio precisa ter? Em uma palavra. Eu falo que é gestão humanizada. Gestão humanizada, boa. É o que a gente vende. É gestão humanizada. E a honestidade. Honestidade. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Eu falo assim que ninguém gosta do síndico. Raramente você vai chegar, porque se você for fazer pesquisa do síndico do seu condomínio, o morador normalmente ele leva pelo pessoal. Quem vai gostar do morador, da pessoa que está te educando, que está colocando regras no lugar que você mora, que você batalhou, que está pondo essas regras para seguir, mas você... Muitas vezes cobrando teu boleto. Muitas vezes isso cobrando acontece seu muito com a boleto. administradora. Eles, eu não gosto do meu síndico, que meu síndico não é bom. Você tem que olhar a amplitude. Como que está a saúde financeira? Meu condomínio está um lugar bom de morar? Qual que está a avaliação no mercado? Ele valorizou? Então você vai saber se você tem um bom síndico a partir dali. A gente tem que deixar as avaliações pessoais nossas, às vezes sobre a pessoa, muitas vezes guardada. Muitas das vezes eu não concordo com a opinião do meu colega, mas ele é bom no que ele faz. Então a gente tem que entender, tem que ter esse discernimento, porque a gente sofre muito quando às vezes eu chego, quantas e quantas pessoas me procuram, faz uma proposta para o meu condomínio? Tá, tudo bem, faço. Você já tem síndico? Tem, mas meu síndico é ruim. Quando eu pergunto o porquê que o síndico é ruim, por que aquela pessoa considera o síndico dela ruim, é tudo regras do regimento interno. É tudo que eu mesmo faria. Então, será que aquele síndico realmente é ruim? Eles não entendem que o regimento interno foi votado por eles. Por eles. Eles Não foi acham que é o nós, a síndico. gente põe para seguir, mas não foi nós que criamos o regimento interno. Eu não tenho poder nenhum para chegar naquele condomínio e mudar a regra do regimento interno dele sem uma assembleia. Então, assim, às vezes a gente vê amigos síndicos, bons síndicos, largando da profissão porque não aguenta mais a pressão psicológica que sofre porque ele está fazendo o trabalho dele. Bom. Por isso que eu falo que para ser síndico, a primeira coisa é você ter que estar com a sua saúde mental em dia. Bom, quero agradecer vocês dois. Eu posso dizer hoje que vocês são referência de sindicatura profissional na nossa região. Admiro muito o trabalho dos dois. Eu acho que a sindicatura humanizada é o caminho, né? Não pode ser uma coisa engessada, a gente precisa saber aprender a ouvir. E, parceira, obrigada também por esse nosso primeiro episódio, esse início desse nosso projeto. Desculpem qualquer falha, estamos começando. Estamos né? começando. E agradecer o pessoal que está assistindo. Continuem assistindo a gente tem muita coisa para falar, muita coisa interessante. Vida de condomínio, histórias engraçadas. Essa do chuveiro. Essa tem bastante, gente. E me sigam também, @Luciana Furtado de Andrade. Ali eu dou várias dicas de direito condominial, deveres, decisões recentes do judiciário, tudo relacionado a condomínio.
Jéssica, últimas palavras aí, seu @. Eu queria agradecer muito pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando de condomínio. Acho que a gente tem aí uma amplitude, acho que esse canal vai ser um sucesso. Todo mundo começar a contar as histórias de condomínio, vocês vão ver que tem bem piores do que o chuveiro. E eu falo que a gestão humanizada, a gente tem que amar. Eu amo o que eu faço. Eu amo cada condomínio que eu tenho. E eu sei o que cada um faz, o que cada um tem para fazer. E você tá ali, você cuidar de pessoas, você tem que gostar. Não é pelo dinheiro. Se você estiver ali pelo dinheiro, você já tá errado. Porque eu acho que quando você trabalha bem, o sucesso é consequência. Eu amo o que eu faço, eu amo cuidar de pessoas e eu quero que os meus amigos, os meus colegas cheguem do mesmo jeito que eu tô hoje, gostando e amando a profissão. Quando alguém fala assim, ninguém quer ser síndica, eu falo, opa lá, eu gosto de ser síndica, eu amo ser síndica. É como uma profissão como qualquer outra, tem inúmeros desafios, mas eu amo o que eu faço. Então isso faz o diferencial. Então, mais uma vez, obrigada Máxima, obrigada Iris, obrigada doutora Luciana, obrigada por tudo, obrigada pessoal de casa. Meu Instagram é Jéssica Souza Síndica, me sigam lá, que eu mostro para vocês um pouquinho da minha rotina também, dos meus condomínios, o que a gente faz. Tá bom? Guilherme? Muito obrigado. A Máxima, a gente já trabalhei junto há 10 anos, né? Porque tem Já vai para 10, hein? anos. Não, quantos anos a Máxima tem? 11. Então tem 11 anos, né? Porque o meu condomínio foi um dos primeiros Foi. clientes. Então a gente agradece muito, a doutora Luciana também, a gente tem uma parceria de muitos anos. A gente agradece sempre pelo suporte e a gente só tem a agradecer essa oportunidade e esse primeiro passo que vocês estão dando, porque tudo que a gente correu lá atrás a gente queria para nossa região. É trazer conhecimento, trazer oportunidade e trazer honestidade no mercado, porque a gente está cansado de ver pessoas desleais e ganhando o famoso cafezinho depois de uma negociação. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque a única coisa que a gente carrega, que a minha avó dizia, é o nome. O resto a gente corre atrás. Então, me sigam lá no meu Instagram, Síndico Guilherme. Vocês vêm lá comigo também a questão de ser embaixador Porter, dar uma pesquisada. Vocês me acompanham também na plataforma da Sindiflix. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço muito a participação de vocês, doutora Luciana, da Furtado de Andrade. Esse foi o primeiro episódio do Conexão Máxima. Vem muita coisa boa por aí, vem muita gente boa por aí. Obrigado pela audiência, pela paciência e a gente se encontra em breve. Último recadinho, dia 25 de julho, no Hotel Class, na cidade de Pouso Alegre, Síndico Sem Caos. Só vem que no final vai ter até comida de boteco. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.